Olá, sejam muito bem-vindos ao Neurovila, o podcast do INCT Neurotech R, um espaço de conversas profundas que transformam mentes e constroem futuros. Eu sou Ana Paula Lage, membro do comitê gestor do INCT da Escola de Medicina da UFMG. E hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa muitas famílias e profissionais. Como identificar sinais relacionados aos transtornos do neurodesenvolvimento e como apoiar as crianças e famílias de forma prática. Vamos conversar também sobre como a neurotecnologia pode ser uma parceira nessa jornada, não substituindo o olhar humano, mas ampliando nossa capacidade de perceber e compreender. Para essa conversa, eu tenho três convidados muito importantes. Ao meu lado, doutora Débora Miranda, médica pediatra, professora da UFMG e vice-coordenadora do INCT Neurotech R. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Com a gente também temos o John Lennon, pai de uma criança autista e presidente da APAE de Brumadinho, trazendo uma perspectiva do que é viver cotidianamente com o autismo na escola e também em casa. Dr. Antônio Alvim, médico psiquiatra especializado em infância e adolescência, com uma prática clínica centrada na escuta cuidadosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar convidando vocês para entender quem são vocês dentro desse tema. O que conecta cada um de vocês ao autismo e as perspectivas dos transtornos de neurodesenvolvimento. Doutora Débora. Eu acho que a gente já até comentou isso, né, Ana? Assim, a gente hoje em dia na pediatria, a gente tem tido uma busca super intensa sobre pais com suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento e pais buscando informação sobre como detectar e como tratar e como ser organizado no cuidado e no tratamento das crianças com os transtornos os mais diversos, não só o autismo, não só o TDAH, né, mas muitos pais bastante angustiados com esse fenômeno aí é quase uma nós estamos vivendo quase como uma epidemia aí de diagnósticos, né? E os pais estão bastante perdidos com o que fazer com esse diagnóstico, como ter certeza, né, que aquilo está diante de um diagnóstico, e às vezes consultando o Dr. Google, consultando meios mais informais, muitas vezes os pais têm aí impressões e são alimentados a acreditar em diagnósticos que talvez são falaciosos. Então, acho que nosso papel é de identificar sinais reais, né, enquanto pediatra, e fazer um apontamento mais assertivo para essas famílias. Perfeito. E você, John, como você se conecta ao nosso tema hoje? Quando a gente recebe essa notícia de que o nosso filho está no espectro autista, é realmente um baque, a gente não imagina, ainda mais a gente que recebeu o diagnóstico tem 8 anos, então há 8 anos atrás ainda era meio que uma dúvida do autismo, como é que é e tudo. Então a gente realmente teve que reaprender a como criar os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, a Eduarda e o Lucas está no espectro, a Eduarda não. Então também é complicado você não deixar de lado o outro filho, né, que não está no espectro, e você não deixar de dar todo o suporte para a criança que precisa de cuidados especiais. Então é realmente assim uma balança, você conseguir ajudar eles ao mesmo tempo, mas a gente não pode desistir, a gente tem que estar sempre procurando fazer o melhor para os nossos filhos. É desafiador, né, John? Assim, essa história que você traz dessa dificuldade de balancear o cuidado com as duas crianças é muito comum, né? A gente vê muitos pais com crianças, às vezes até com filhos adolescentes e adultos, vendo aí, vivendo aí um impacto grande desse desbalanço mesmo de necessidade, de atenção, e do outro, às vezes, ter até problemas depois em virtude desse processo. Então, eu acho que trabalhar junto com o profissional, olha, vamos priorizar cada hora, né, cada situação, cada cenário, né, para a gente minimizar essa sobrecarga das famílias, a gente consegue chegar em pontos mais razoáveis para a família como um todo. Né? E Antônio, Antônio tem uma história longa, né? Só de nítida, Antônio tem aí 15 anos, né? E a história dele vem muito antes disso.
Então tem pelo menos 15 anos, mas deixa ele falar que ele vai falar muito melhor do que eu. Conta pra gente, Antônio. Então, a história vem um pouco pela psiquiatria mesmo, né, então desde praticamente, né, que eu comecei na psiquiatria, eu comecei na psiquiatria da infância, foi a área que sempre chamou mais minha atenção, e a gente vem de uma luta que começa desde uma vencer estigmas e começar a conscientizar a população dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, e hoje a gente tem um processo que a conscientização, a gente conseguiu vencer essa etapa, as pessoas hoje falam muito mais dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, o preconceito diminuiu um pouco, mas agora a gente tem uma luta ainda grande pela frente, que é garantir uma assistência de qualidade, que é garantir diagnósticos de qualidade. Então é um processo aí longo, né, que a gente vai se envolvendo aí ao longo do tempo. E que todo mundo conheça seus papéis, né, Antônio? Assim, a escola saiba o que ela tem que fazer diante de cada cenário, a família saiba como balancear e saiba o que oferecer a cada tempo. Foi mudando isso, né, com o tempo, né, assim, o que você via há 10 anos atrás é muito diferente do que você vê agora, né? Eu fico imaginando, né, o John falou aí do diagnóstico do filho dele há mais ou menos 8 anos, então, de fato, realmente, assim, o quanto que mudou de 8 anos para cá, né, em termos de isso que a gente falou, de conscientização dos papéis, mas ainda precisamos caminhar, né, assim, um pouco mais, né. Acho que realmente é importante, né, assim, que a escola saiba como detectar, como ajudar, como guiar e conduzir essa criança, que os profissionais de outras áreas, né, então estamos aí nesse caminho. E realmente busque informação de qualidade, né, com um profissional que realmente tem experiência para poder dar esse apoio. Débora, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, tem um tanto de mito, igual você falou, as pessoas buscam no Google e tudo mais. De que exatamente a gente está falando? O que é transtorno do neurodesenvolvimento? Acho que o Antônio vai falar melhor do que eu, Antônio. Então, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, né, a definição que hoje nos vem são transtornos, né, em que você tem alterações, vamos dizer assim, no funcionamento social dessa pessoa, no funcionamento interpessoal, no desempenho acadêmico, né, dessa criança, e essas dificuldades, essas alterações, elas se manifestam desde muito cedo, né, no desenvolvimento. Numa linguagem leiga, vamos dizer assim, é como se fosse de fato um cérebro que está se desenvolvendo de uma maneira que foge um pouco ao habitual e isso trazendo, então, repercussão para essa criança, né, algo que talvez a gente caminhasse dentro de um esperado e essa criança, ela vai num outro caminho. Então, isso tentando dizer de uma maneira mais simples, né. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são muitos, né, são diversos transtornos que vão desde, por exemplo, a deficiência intelectual, ou TDAH, até passando pelo autismo, dificuldades de aprendizagem, alguns transtornos motores, né, de tiques, alguma coisa assim. Então, assim, transtorno do neurodesenvolvimento é algo muito maior do que simplesmente TEA e TDAH, embora às vezes a gente foque um pouquinho nesses dois mais, que são de fato os mais comuns e os mais falados, mas são, né, assim, vamos dizer assim, um guarda-chuva muito grande esse nome aí, que por dentro tem vários transtornos aí. Para ser transtorno tem que ser impactante, tem que acontecer em mais de um cenário, né, e não pode ser e para a gente classificar qual que é o transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que estar convicto de que aquilo é o que melhor explica aquele conjunto de achados sobre aquela criança, né, então, a gente tem que ter isso muito claro para a gente, senão a gente não consegue fechar um diagnóstico com precisão, né, e a gente não consegue quem não tem diagnóstico não tem tratamento bem desenhado, né, não tem plano terapêutico. Então a gente precisa ter esse encontro. Quando você fala do diagnóstico há 8 anos atrás, João, o que foi a coisa mais difícil do caminho de vocês em termos de diagnóstico e de tratamento e de inclusão em diversos cenários? E vou acrescentar uma pergunta. O que te fez buscar também? O que te chamou a atenção no seu filho que te fez buscar? Então, o Lucas, ele demorou cerca de 1 ano a 8 meses para começar a andar. Então a gente viu que ele já tinha alguma coisa diferente. E ele,
não falava nenhuma palavra, nem mamãe, papai, ele só emitia sons, mas sem sentido. E aí, a hora que a gente ia ali em aniversários ou reuniões em família, ele ficava muito nervoso perto de outras pessoas, ele ficava nervoso, ele punha muito a mão no ouvido, porque tem acessibilidade auditiva. Só que o problema é que a gente levou ele em vários pediatras, e os médicos falaram que era normal, que era um atraso normal e que ele iria melhorar. Então, desde 1 ano e 2 meses, mais ou menos, a gente já viu que ele estava com alguma dificuldade, mas os médicos falaram assim: "Não, ele vai melhorar, ele vai melhorar". Então ficou enrolando até 2 anos e meio, quando um pediatra falou: "Não, isso aí tem todas as características para ser um transtorno do espectro autista". A gente não conhecia. Aí ele encaminhou para uma clínica para fazer aquelas avaliações, depois para um psiquiatra que fechou o diagnóstico. Então, no começo ali ficou um pouco perdido. Olha que valioso, Ana. Na verdade, a história é muito parecida com alguma frequência, né? Quase sempre é uma alteração de desenvolvimento, né? Então, aquilo que o Antônio está falando, né? Que Você é pega algum diferente do campo que aquela padrão. criança está atrasando, ela está diferenciando das outras crianças da mesma faixa etária, e aí, quando a criança está aí muito próxima da idade dos outros, às vezes o pediatra julga mesmo: olha, ainda vai desenvolver, né? Vamos esperar, cada criança tem seu ritmo. Mas a gente tem que ter menos condescendência com essa história de cada um tem seu ritmo, né? A gente precisa ir trabalhando para que a gente tenha ferramentas cada dia mais adequadas, precisas, normatizadas, claras, que permitam que a gente consiga classificar adequadamente esse desenvolvimento e que permitam que a gente consiga encaminhar essas crianças o mais precocemente para a intervenção. Porque se a criança não está falando, né, se ela tem só um atraso de linguagem, se ela tem só um atraso de fala, a gente consegue encaminhar para o fono precocemente, diminuir o impacto dela e a cascata de prejuízos que ela vai ter. Então, é muito importante essa história de diagnosticar precocemente e de parar de simplesmente falar: ah, não, vai acontecer. De minimizar minimizar essas esse diferenças de achado. padrões, né? Tem alguma diferença? Se você sente que seu filho tem alguma diferença em relação aos pares, busque ajuda. Exatamente. Busque ajuda precocemente e fique alerta, né? Vamos estimular, né? Se a gente está achando que tem um atraso, estimula, não faz mal, né? Existe o princípio da não maleficência sobre estimulação. Então, estimula aquela criança, né? Dá chance para ela estar desenvolvendo junto com as outras crianças, né? E, ao mesmo tempo, dá chance para ela de ter um diagnóstico mais precoce. Mas precoce quando, Antônio? Eu acho que essa história do precoce é importante também, né? Para a gente não perder a janela ali dos 1000 dias, que é tão importante, né? Perfeito. Exato, acho que isso é uma coisa muito importante. A gente tem períodos críticos no nosso desenvolvimento, né? E a gente sabe que o início ali, né, os primeiros anos, eles são fundamentais que a criança seja adequadamente estimulada, que a criança seja adequadamente conduzida para que ela possa ter um desenvolvimento adequado ali no final, né? E aí, isso é uma coisa importante quando a gente fala de períodos críticos, né? A gente aprende na faculdade de medicina os chamados marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, é esperado, claro que por mais que a gente aceite uma variação individual, cada ser humano ele é único, mas a gente tem mais ou menos alguns padrões que se repetem. Então, por exemplo, uma criança, né, que com 3 meses de idade o pescocinho ainda não está firme, né, por volta ali mais ou menos dos 9 meses de idade, a criança ela já responde ao nome dela, então ela já começa a saber, né? Eu com 9 meses de idade já sei que eu sou o Antônio. Então essa criança às vezes não responde. Ou, por exemplo, você chama ela pelo nome, é umas respostas meio seletivas, né? Assim, você chama a atenção da criança para algumas coisas, ela não responde, mas às vezes um barulho muito forte do outro lado, ela olha, ela vai. Então isso já indica que talvez tenha alguma coisa. Né? E depois, quando a gente vai caminhando, então tá ali na festinha de 1 ano, né? Todo mundo cantando parabéns, olhando para o bolo, a criança olhando para outra coisa. Isso talvez já indique que essa criança está em outro lugar, outra mente, alguma coisa assim. Né? Mais ou menos ali por volta dos 2 anos de idade, a criancinha ela tem que estar falando de 50, umas 80 palavrinhas. Seu filho não está falando,
né? 80 palavrinhas, não está juntando ali com 2 anos de idade, quer água, dá água. Opa, isso já indica para nós aquilo que eu falei, alguma coisa está desviando dessa linha que mais ou menos é esperada. Então, quanto mais cedo a gente perceber, né, assim, é melhor. A Associação Americana de Pediatria, ela sugere, né, assim, que toda criança ela deveria passar por uma avaliação, né, com 1 ano e meio, 18 meses e com 2 anos, né? Então, é claro que assim, a professora Débora perguntou assim, o quanto que é o precoce, vamos dizer assim, cada etapa tem sua necessidade, e se a gente conseguir intervir melhor, mas vamos colocar aí, se a gente pensasse em termos de saúde pública, se a gente conseguisse que toda criança com 1 ano e meio, né, 18 meses e 2 anos, elas passassem por uma avaliação, que a gente conseguisse avaliar como é que está a linguagem, como é que está o desenvolvimento motor, como é que essa criança está interagindo com a gente no consultório, né? Isso já seria um passo muito grande para a gente investigar, vamos dizer assim, e caminhar nesse processo. Essa informação de fazer essa avaliação com 1 ano e meio a 2 anos, ela é, aqui do Brasil, ela é largamente divulgada ou não? Aqui no Brasil, a pediatria, por lei, atualmente é obrigada a fazer uma avaliação formal de desenvolvimento, né? Na nossa caderneta, ela tem alguns marcos do desenvolvimento, e quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, a gente tem algumas sinalizações de alguns fenômenos que a imensa maior parte das crianças já adquiriu naquela faixa etária. Então, a gente tem alguns marcos, mas a gente não tem instrumentos que classifiquem e que permitam, com muita clareza, a gente fazer encaminhamentos. E não é também algo que talvez é compartilhado com os pais, né? Você vai ver, você vai colocar na sua caderneta, mas nem sempre você compartilha com os pais. Ou Até que a caderneta da criança tem, Ana. Ela tem lá aqueles itens que vão contar para a gente quais são os próximos passos do desenvolvimento e como estimular aquela criança. Então, isso está na caderneta da criança. E agora a gente tem, mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomendou que as crianças sejam avaliadas com a MCHAT. Então, na verdade, sendo possível que as crianças sejam avaliadas aí precocemente para screenings de autismo. O que é o MCHAT? Explica para nós. Teste de screening aberto que permite que a gente faça um screening para autismo já no início da vida. Então, na verdade, a gente conseguiria ter aí um risco de autismo bem estabelecido. Estou perguntando porque eu sou mãe de 2 crianças que acabaram de fazer 2 anos e não me foi falado isso em momento algum. Claro que não percebo nenhum atraso de desenvolvimento, eles estão ali no padrãozinho, seguindo como os outros, então nada me chamou a atenção. Mas também não me foi falado assim que precisa fazer, ou que tem que prestar atenção, que tem que ligar, e pensando assim, na bolha em que eu vivo, né, essa é uma informação que não chega na população, né, do que a gente precisa realmente olhar na nossa criança. E isso é uma coisa que também atrase mais o diagnóstico e faz com que a criança perca janelas importantes ali de aprendizado, né? Perfeito. Né? E aí tem a cascata de atrasos de desenvolvimento. João, o que você gostaria de ter sabido sobre sua criança antes? Em que o diagnóstico, em que isso te organizou para você saber sobre os próximos passos, sobre o que você precisava fazer para o seu filho? Então, não expor ele em ambientes, em locais, em situações que possa estar prejudicando ele. Ele chorava muito com a mão no ouvido, então às vezes ele causava dor de cabeça, que a gente não sabia, até o diagnóstico a gente não sabia, a gente continuava levando ele em festas, continuava saindo com ele, a fim de fazer ele enturmar. A gente achava que era mais uma timidez. Então a gente realmente, e aí que a gente intensificou ir nas festas para ver se ele saía realmente e falava, não, beleza, eu vou pro mundo. E a gente não sabia que a gente estava, entre aspas, machucando ele. Então isso aí realmente foi complicado, até para a gente lidar com ele em casa também, o quanto antes a gente souber melhor,
ele tem muita insônia até hoje, ele toma alguns medicamentos para dormir, e na época lá ele acordava muito à noite e a gente não sabia o porquê, a gente não nos programava direito, ele acordava direto e ficava a noite inteira acordado. E a gente ficava nos perguntando o porquê, se era a casa ou o que que era. E era uma falta de alguma medicação para dar uma controlada. E o caso do Lucas já é um pouco mais explícito, né, que ele é o nível 3, que é o nível severo, então fica mais evidente, sim, as características. Eu tenho uma prima que ela é nível 1, então foi bem sutil e ela só teve o diagnóstico com 13 anos. E ela passou a vida inteira e ninguém desconfiava. Ela tinha algumas limitações, igual ela não consegue amarrar cadastro e tal, mas nada que realmente chamasse aquela atenção. Falava, comunicava e tudo, mas somente com 13 anos que ela realmente teve o diagnóstico. Então, ela passou 13 anos sem tratamento, sem algum medicamento para ajudar ela na escola, por exemplo, a se concentrar mais. Então, isso tudo gerou uma perda que não volta mais. Nós temos aí 2 problemas com essa história de diagnósticos tardios, né. Uma é essa que você está falando da falta de estímulo durante, muito tempo, né, de coisas que poderiam ter sido mais organizadas, mais fáceis, caminhos mais tranquilos. E a gente tem alguns outros problemas que estão sendo mais recentes, que é a dificuldade até de caracterizar. Que você tem vivido, Antônio, aí com esses diagnósticos tardios, tanto em adolescente quanto em adultos jovens hoje, sobre transtornos do neurodesenvolvimento? Bom, realmente quando a gente pega o adulto ou o adolescente mais tardio, é algo mais difícil, mais desafiador para a gente, né. Porque em alguns casos o indivíduo ele pode desenvolvendo algumas estratégias, né, que ele mesmo desenvolveu ou com a ajuda dos familiares que, vamos dizer assim, mascara ou faz com que ele lide um pouco melhor com os sintomas, né. O grande desafio, vamos dizer assim, o grande desafio no adolescente, no adulto, seriam mesmo os diagnósticos diferenciais, né. A gente tem algumas questões, assim, hoje a gente tem um acesso muito fácil e às vezes a gente tem um lado da pessoa que vê um vídeo na internet e começa a se identificar com aquilo, então já vai isso por um lado pode ser bom, porque ela busca uma ajuda, mas por um lado ela pode ir guiando, vamos dizer assim, a avaliação, né, e aí talvez caminhando para um outro lado. Eh, e, né, assim, em psiquiatria, que é a nossa área, a gente não tem nada que seja, vamos dizer assim, exclusivo do autismo, exclusivo do TDAH. Então, é importante que a gente faça, né, um diagnóstico diferencial. Essas dificuldades, elas vêm do autismo, essa dificuldade, elas vêm de outro quadro, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, e o que torna mais desafiador, é que às vezes mesmo, né, o adulto e o adolescente com o quadro, né, de TEA ou de TDAH, vão desenvolvendo comorbidades, que é a presença de outro diagnóstico psiquiátrico. Então, por exemplo, uma criança com TDAH estuda, estuda, estuda e acumula fracassos na hora de fazer uma prova. Isso abre porta, por exemplo, para um quadro ansioso, né? Isso abre porta, às vezes, para um quadro de depressão. Né? A mesma coisa no TEA, né? Principalmente os TEAs mais leves, a criança, o adolescente, ele tem às vezes o desejo de ter um amiguinho, mas na hora que ele tenta conversar com o amiguinho, ele não consegue perceber aquelas regras, ele não consegue entender um pouco o ambiente que está ali, então ele acaba às vezes sendo excluído, ele não consegue interagir. Na adolescência quer namorar, começa a se interessar por outra pessoa, mas é meio estranha a forma às vezes de abordar de alguma coisa, então isso abre margem, por exemplo, para um quadro depressivo, alguma coisa. Então, o grande desafio vem muitas vezes disso, né? Assim, dos diagnósticos diferenciais, mas também dos diagnósticos comórbidos, né? Vamos dizer, o quadro ele chega menos limpo para a gente quando chega um adolescente ou quando chega um adulto, né? Já teve mais tempo aí para a coisa se dificultar, vamos dizer assim. Antônio, e você está falando de questões comportamentais. A tecnologia tem avançado um monte, né? Tem alguma tecnologia, alguma neurotecnologia promissora que possa ajudar essas detecções? Ou a gente está falando mesmo de percepções mais clínicas e comportamentais? As pesquisas avançam,
né? Então, hoje a gente já tem, em termos, né, publicados assim de estudos científicos, por exemplo, que a gente fala de aprendizagem por máquina, né, o famoso machine learning. Então, o computador, ele consegue, né, a gente jogando algumas informações, ele consegue perceber alguns padrões e com isso melhora um pouco a questão do diagnóstico. Nós temos alguns instrumentos, né, então, por exemplo, de rastreamento ocular, porque às vezes, por exemplo, uma criança com TEA, ela tem dificuldade de fixar o olhar, ou o que a gente fala, né, no interesse muitas vezes pela parte de um objeto, talvez do objeto inteiro. Então, um carrinho, por exemplo, a criança tem mais interesse na rodinha do que no carrinho todo. E aí a gente consegue ver para onde ela direciona o olhar, alguma coisa assim. E temos as tradicionais aí, que não deixa de ser uma tecnologia também, quando a gente fala de uma ressonância, quando a gente fala de um eletroencefalograma, que são exames que são para nós importantes, muitas vezes para isso que eu falei, né? De a gente, às vezes, excluir outros quadros. Então, assim, a tecnologia ela está caminhando, né? Mas ainda precisamos um passo, e aí a importância de iniciativas como a do NCT, né? Assim, para que isso se transforme de uma coisa do laboratório, de uma coisa das universidades, vamos dizer assim, para uma realidade do nosso dia a dia. Obrigada, Antônio. John, você trouxe uma história sobre o seu filho, sobre a dificuldade de socializar e de estar com outras pessoas. Mas você falou que você tem outra filha. Como que vocês equilibram dentro da sua casa o respeito em relação ao diagnóstico do seu filho e o restante da família? O que que é mais difícil para vocês nesse equilíbrio? A Eduarda é 3 anos mais velha do que o Lucas, então, ela sempre exigia mais atenção nossa, tanto de ajudar ela com dever, enfim. E eu e minha esposa, a Daniela, a gente sempre dividiu, um ficava com o Lucas e um com o Eduardo para estar indo ajudando. E a gente foi conversando com ela ao longo dos anos de que, o Lucas tem o tempo dele e, infelizmente, em alguns momentos a gente tem que respeitar o tempo dele, mas que depois a gente aproveita com ela. Por exemplo, quando nós vamos ao shopping, o Lucas só gosta de ir no pula-pula. É no pula-pula, meia hora e ele quer ir embora. Ele não gosta do ambiente. Então ela sabe disso e depois eu volto com ela um outro dia para ficar o tempo que ela quiser. Então, só que isso agora tá tendo mais, paciência e até entendendo mais. Já tá com 13 anos, quase 14, então agora ela tem mais consciência, mas quando ela era mais nova, era bem mais complicado, porque quando a gente vai sair para médico, uma coisa assim, tem que ir os 2, eu e minha esposa, não tem como ir um só. Então, ela acaba ficando sozinha, a gente deixa com a avó, e a gente vai explicando, as 2 famílias, a rede de apoio, né, a minha irmã mora perto, ela sempre vinha aqui trazer o meu sobrinho, então a gente não deixava ela sozinha de tudo. Ela sabe que ela tem ali gente com quem contar, mas ela sabe que o Lucas precisa de uma atenção maior, mas que é complicado você estar conciliando isso. Vocês conseguiram criar uma rede de apoio que ajuda muito, né, John? Então isso já e numa cidade que é bastante receptiva, bastante cuidadosa, que gera aí uma estrutura de educação que acaba conseguindo ser inclusiva, né? A gente teve uma outra convidada essa semana que estava contando para a gente que tem vivido a história de repetidas expulsões de escolas variadas, sabe? Como uma criança, nesse caso, com autismo. O que vocês acham, né? E aí eu queria escutar os dois, né? Do qual que é o papel da escola, como que esse papel tem que ser feito, assim, e sob o ponto de vista do psiquiatra e do ponto de vista da família, o que que a gente podia fazer de melhor para que essas crianças fossem de fato melhor escolarizadas, né? Assim, que elas conseguissem ter um processo de escolarização adequado para cada um. Bom, a escola ela é uma grande parceira nossa, né? E a escola muitas vezes ela nos ajuda desde o processo do diagnóstico até essa parte terapêutica realmente, né? Uma palavra muito importante, né, que foi falada tanto pelo John quanto pela professora Débora é a questão da rede de apoio, né? Quanto mais, e isso não só para o transtorno do neurodesenvolvimento, mas quanto maior é a minha rede de apoio na vida, né,
melhor a minha evolução, maior a minha felicidade, mais tempo eu vou viver. Então, rede de apoio é algo que a gente tem que perseguir aí ao longo da vida, né? A escola, então, como eu falei, ela tem um papel importante desde o diagnóstico, né? A escola é o lugar que muitas vezes, principalmente essas diferenças sutis, né, como por exemplo, o caso que o John falou de uma menina de 13 anos, né, em que eu consigo, que às vezes eu em casa não consigo perceber e acho que ela é daquele jeito mesmo e tal, mas quando eu estou na escola, eu tenho outras crianças de 13 anos, né, que são da mesma faixa etária, da mesma classe social, eu consigo perceber algumas diferenças. Então, esse é um papel importante da escola, né? O segundo papel vem nas intervenções que a escola pode fazer e que a escola pode e deve proporcionar, né, em termos de melhora da socialização, de aprender a lidar com os estímulos, né? A gente estava falando há pouco toda a dificuldade, por exemplo, né, para a irmã né, para outra filha, né, perceber as dificuldades do irmão. E a escola pode ajudar nisso também, quando o colega aprende, né, que aquele meu colega tem uma dificuldade. Então, isso diminui estigma, isso aumenta acolhimento. Então, isso é uma coisa que a escola também tem um papel importante. Agora, a gente precisa muito de capacitação de professores, né? Para que possam conhecer, para que possam ter técnicas que sejam de fato, né, adequadas. E aí a gente tem a limitação das salas de aula extremamente cheias, né, em que uma criança que de fato vai demandar mais desse professor, mas é que eu tenho outras 25, né, às vezes até 30 ali, que também estão num processo, por exemplo, de alfabetização, num processo que demanda um pouco. Né? Tem o papel do monitor, né? Em algumas escolas o monitor tem uma formação, em outros ele é uma pessoa mais simplesmente para acompanhar e ajudar, né, assim, a organizar os pertences, essa coisa toda, né? Então a gente ainda precisa, né, dentro das escolas, esse processo de técnicas que de fato tenham um embasamento, que sejam cientificamente comprovadas e que ajudem as pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, que ajudem a pessoa com TEA, né? Nesse caso, assim, a boa vontade é primordial e é o princípio básico, mas não basta a boa vontade. A gente tem que ter técnicas que de fato sejam mais respaldadas pela ciência, que sejam mais adequadas para essas crianças, né? E aí a gente sabe que, infelizmente, a gente vai esbarrar na dificuldade da formação dos professores, da grande quantidade de alunos, né? Mas é uma situação que a gente precisa ainda lutar e tentar mudar aí. O Lucas, assim que a gente recebeu o diagnóstico, foi orientado a gente levar ele para uma escola tradicional para ele ter o convívio ali com as crianças, para ele melhorar essa parte social dele. A minha esposa ficou 5 meses indo com ele na escola e ficando com ele a aula inteira, porque ele não acostumava. E aos poucos ela foi saindo até que ele conseguia ficar sozinho. Mas, assim, a escola tradicional ela tende a ter mais alunos, então era uma sala com 20 outras crianças, e as crianças, elas gritam, então a escola tentou inserir ele nas atividades, e viu que não estava dando muito certo. Então, depois a escola chamou a gente lá, depois de uns 2 anos, e falou: ó, o Lucas ele não está conseguindo acompanhar, e talvez o ideal para ele não seria estar aqui na escola tradicional. Talvez ir para a PAI. Aí a gente marcou uma reunião com todos os profissionais dele e com a escola para a gente chegar num consenso do que seria o melhor para o Lucas. Só que aí, aonde que vem entre aspas, um preconceito com a PAI, porque a gente ficava com muito medo, eu e minha esposa. Porque o Lucas, para ele se regular, ele bate palmas e tem hora que ele dá uns tapas na perna. Então a gente pensou o seguinte: não, ele vai para a PAI, ele vai ver outra criança lá, por exemplo, dá um tapa na cabeça para ser regular. Aí ele, além de bater palma, bater na perna, ele vai começar a bater na cabeça. Então a gente pensou isso, ele pegar algumas manias e aí, né, e pior. E também a gente pensa assim: não, quando vai para a PAI, de fato o nosso filho ele não vai conseguir ter uma vida tradicional, digamos assim. Então a gente realmente fica mais ansioso com a situação. Mas quando a gente conheceu o APAE, que é 4 a 5 alunos por sala, todos os profissionais lá são capacitados para isso. O Lucas, quando ele tem crise, o monitor sai com ele da sala, dá uma volta, leva ele na pracinha e depois volta. Não tem
aquela pressão do aprendizado, é tudo mais no tempo deles. Tem um vídeo que a professora mandou do Lucas com mais 3 alunos, os 4 no caso, né, com o nível do autismo no 3, né, o severo, e todos ali, eu falo que é brincando porque eles estavam interagindo, um empurrando o carrinho e os outros 3 olhando e sentado em silêncio. Então isso aí, a gente vê que o Lucas realmente está evoluindo, porque esse é o enturmar dele, esse é o brincar dele em grupo, que antes não acontecia, porque às vezes é uma criança que tá gritando, que é um barulho externo. Então, essa virada de chave da escola tradicional para a PAI é muito importante. Hoje, eu vejo que o Lucas, um espectro autista nível 3, não tem capacidade de ir para uma escola tradicional. Não tem jeito. E é uma educação artesanal, né, John? Assim, significa que ele vai, talvez, aprender num ritmo que vai ser diferente, mas que ele vai estar aprendendo o tempo todo e de forma customizada para aquele e que começa adaptando e gerando conforto para a criança, né? Começa deixando a criança confortável dentro daquele ambiente que às vezes é absolutamente impossível dentro de um cenário de 30, 40 crianças dentro de sala de aula, né? Eu partilho com você dessa história, dessa impressão de que nem todas as crianças podem e devem ser colocadas numa sala de aula tradicional, porque, na verdade, eu acho que pode ser ruim para todo mundo, né? É claro que o pediatra tem muito menos experiência com isso, né? Mas eu partilho com você da mesma impressão, né? De que seria uma forma de não poder prestar esse atendimento individualizado para uma criança que tem um quadro mais importante, seria não ter condições de gerar um suporte para crianças que têm quadros mais leves e que precisariam de pequenos ajustes, e seria não ter condições de atender, nem de prestar atenção, nem de dar atenção alguma para uma criança que é típica e que também tem lá seus momentos, né, que também precisa de uma série de personalizações, né, por razões diferentes, né? Então, eu acho que seria uma penalização de todo mundo e com uma sobrecarga brutal do professor, que a gente já sabe que é uma figura sobrecarregada, né? Que a gente já lê aí que é uma figura que vive com sinais de burnout, que vive aí em situação de muita pressão, né? E eu tenho a impressão que fora do país também as pessoas não optaram por extinguir ou por esvaziar cenários de cuidados mais individualizados com crianças que tenham maior gravidade. Você tem acompanhado isso, Antônio? Recentemente se falou muito, né, dessa mudança né, que saiu nas orientações, inclusive desestimulando a questão das APAES, né, assim, então isso realmente é uma grande perda que a gente tem, né, porque talvez uma criança, né, que demande um pouco mais, quanto mais individualizada e intensiva for essa estimulação, melhor vai ser o prognóstico dessa criança, né? E isso que a gente falou, dentro da dificuldade de, às vezes, de uma sala com 40 crianças, a gente sabe que essa atenção mais individualizada não vai acontecer de uma maneira correta, né, adequada, na intensidade que isso tem que ser feito, né? Imagine, por exemplo, uma criança não verbal, né, que talvez você tem que começar a estimular uma comunicação assistida, né, por exemplo, com figuras, com alguma coisa assim, isso não vai ser realizado por um professor dentro de sala, né? E são intervenções que a gente sabe que ajudam bastante, né? Um professor que não entende muito essa questão, por exemplo, dos interesses restritos. O interesse restrito ele pode ser algo dificultador, mas pode ser, às vezes, um caminho para você conseguir pegar essa criança e estimulá-la e achar, né, um foco de interesse que a partir dali a gente vai conseguir trabalhar a questão da estruturação da rotina, né? Então, assim, crianças com TEA precisam de uma rotina muito estruturada, mudanças de rotina. Isso é algo que às vezes deixa uma criança um pouco mais ansiosa, né? Então, a gente ter uma certa previsibilidade
Então, assim, a gente não pode ir na contramão e querer colocar, né, assim, todas as crianças na mesma forma, né? Ah, não, nós temos que fazer uma inclusão. Mas aí, na Aí verdade, quando vira a gente exclui, né. exatamente, eu estou excluindo essa criança na medida em que eu não estou oferecendo para ela aquele tratamento que para ela seria o melhor. E, na verdade, talvez eu esteja excluindo até o outro que muitas vezes vai ficar prejudicado, né? Porque às vezes vai ter uma demanda maior e o professor então vai ter que abandonar, às vezes, 25 alunos para ficar cuidando de um. Então, na verdade, eu estou excluindo os dois, né? Porque eu não estou oferecendo aquilo de melhor para essa criança, né? Então, é importante a gente ver a questão da socialização, claro, isso a gente não nega, mas eu não posso, né, negar a essa criança desenvolver o potencial que ela tem, né? Então, realmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que focar, né? Assim, essa criança tem algumas dificuldades, mas nós temos que ajudá-la a chegar no potencial dela, né? E que muitas vezes, então, colocá-la numa sala de aula com outras 40 crianças em nome de uma inclusão, na verdade, eu estou excluindo porque essa criança não vai desenvolver aquele potencial que ela tem. E a gente não tem um sistema bem estabelecido, padronizado, nem para as escolas, nem para os pais, nem para as APAES, para a gente poder seguir um caminho, ó, essa criança tem esse particularidade, então ela vai por esse caminho. Se a gente tivesse um sistema de cuidado padronizado, seria mais fácil, né, doutora Débora? Você acha que tem um futuro para a gente caminhar para chegar num sistema de cuidado? Eu acho que a gente tem bons parâmetros, eu acho que a gente consegue combinar mais, eu acho que a gente consegue criar melhores alianças terapêuticas, e se a gente criar isso, a gente consegue individualizar, mesmo que minimizando grandes individualizações, simplificar um pouco, né, e gerar um processo, né, um processo de trabalho onde a gente busca o resultado para cada criança. A gente está chegando ao final do nosso podcast, do nosso episódio. Foi uma conversa maravilhosa, com perspectivas diferentes, trazendo a realidade de cada um junto com esse tema, junto com o autismo, né? E os transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente ficou bastante claro aqui que o diagnóstico não é um rótulo, é um caminho, é um passo a seguir. O acesso ao cuidado certo no tempo certo. E quando as tecnologias, as ferramentas de cuidado e o afeto caminham juntos, a gente passa a enxergar a criança na sua singularidade e não apenas no que falta, do que é diferente do padrão. Para a gente finalizar o nosso episódio, o nosso tema de hoje, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco para as famílias que têm uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento em casa. Qual que é, como deixar esse caminho mais leve na perspectiva médica e na perspectiva familiar? Eu acho que um bom caminho para as famílias é trabalhar muito a parentalidade, trabalhar muito que todo mundo fale a mesma língua, né, que todo mundo dentro de casa mantenha uma um cuidado bastante homogêneo em conteúdo. A gente vê muita família aí que o pai fala sim, a mãe fala não. E aí a gente, dessa desarmonia, a gente acaba gerando muita confusão para as crianças. Eu acho que trabalhar a parentalidade é um dos principais fatores para a gente caminhar aí a longo prazo bem com essas crianças. A criança tendo uma harmonia em casa, ela já consegue ter um pouquinho mais de base para poder seguir. É isso? Sim, sim. E aí, quando eu falo pai e mãe, eu falo cuidadores, né? Pode ser toda a rede aí, de né? apoio ali. Seja uma babá, seja qualquer outro apoio que trabalhe no processo educacional da criança, que ele esteja harmônico com as regras e que Falando a conheça mesma todas língua. a língua que a família definiu para aquela criança. E você, Antônio? Bom, né, acho que complementando, né, o que a Débora falou, que é extremamente importante, mas também estão duas coisas dentro do que a gente conversou, né? Primeiro, um pouco pedindo para os pais para confiarem um pouco na intuição, né? Um pai que observa o filho e que vê se acha que tem alguma coisa que de fato, olha, eu estou preocupado com o desenvolvimento do meu filho, busque ajuda, né?
E essa questão que a gente fala, né, do preconceito, você falou aí dos rótulos, ter um diagnóstico psiquiátrico, o nome, né, assim, não muda quem seu filho é, mas muda a forma com que o mundo responde ao seu filho, né? A partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, as pessoas ao redor vão entender a forma de tratar essa criança, você vai compreender melhor essa criança, os irmãos, o pai, a rede de suporte, ela vai poder ser construída, né? E a terceira mensagem, né, assim, confie na intuição, busque ajuda, não tenha receio, quanto mais cedo, quanto maior a intervenção, melhor o prognóstico, mas cuidado com quem procurar, cuidado com as informações, né? Hoje na internet a gente tem informação demais, dependendo se a gente for vídeo, às vezes a gente vê tanto vídeo de autismo, de TDAH, que você fala, nossa, eu Eu tenho sou. tudo isso aí, eu sou isso aí. Então, a gente também não pode cair nesse outro extremo, porque se a partir do momento que todo mundo então for autista, né, o verdadeiro autista ele vai ficar prejudicado, né? Se todo mundo então, né, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vê alguns vídeos desses, as pessoas falam, não, porque eu sou autista e não sei o que, e você fala, nossa, eu fico imaginando para o John, por exemplo, o quanto que é difícil com uma criança que realmente é autismo, outra pessoa que você fala, não é, né? Assim, então a gente precisa procurar boas pessoas, bons profissionais, fontes confiáveis de informação, né? A informação nunca esteve tão disponível, mas a gente precisa de informação de qualidade, né? Precisamos procurar pessoas que tenham experiência, que caminhem nessa área e que saibam aí fazer esse diagnóstico e ajudar a organizar isso tudo que a gente conversou aqui um pouquinho. E você, John, o que você diria para outras famílias para que o caminho fique mais leve? Então, é importante que o quanto antes souberem do diagnóstico dos filhos, mais cedo se inicia o tratamento, para que ele tenha menos perdas no futuro. Principalmente os níveis mais severos, igual o Lucas, por exemplo, se a gente talvez não tivesse iniciado assim que descobriu o diagnóstico, lá com 2 anos e meio, talvez hoje ele estaria com a coordenação motora dele mais comprometida, o psicológico dele mais afetado. Então, isso aí foi de extrema importância para o Lucas estar hoje igual ele está. E tem muito a evoluir ainda, mas o tanto que ele evoluiu de lá para cá é realmente muito satisfatório. E quem recebeu o laudo agora, calma, respira, não apavora, é uma situação complicada, mas não é o fim do mundo, né. A gente tem que manter o foco sempre em melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, tanto os que receberam o laudo, tanto os irmãos que não estão no espectro, a gente não pode abandonar nenhum. E criar uma rede de apoio, que ela vai ser essencial para essa jornada, tanto de profissionais quanto de familiares. Nós vimos aqui, então, o quanto é importante a rede que a gente se liga, tanto de profissionais quanto de familiares, para cuidar, essa comunidade para cuidar dessa criança, mas principalmente o tempo, né? A gente precisa correr para identificar o quanto antes, para que a gente possa saber o que fazer e diminuir as perdas cognitivas dessa criança, para que ela alcance o seu potencial nas suas próprias potencialidades. Gente, muito obrigada por esse episódio, foi uma delícia conversar com vocês. Chegamos ao final de mais um episódio do Neurovila, o podcast do Neurotech R, um espaço para transformar temas profundos em conversas acessíveis e compartilháveis. Se você gostou desse episódio, siga o Neurovila na sua plataforma preferida. Envie esse episódio para alguém que possa se beneficiar e compartilhe suas perguntas com a gente. Até a próxima. Muito obrigada.